Fazer o estudo de hoje, João capítulo 7, verso 37. Glória a Deus. João 7, no verso 37. Vamos ler do verso 37 ao verso 53. Aleluia. Vamos terminar o capítulo 7 que nós iniciamos na semana passada. E a partir do verso 37, Jesus agora começa a falar da água viva. Aí você vai entender por que nós somos água viva, não somos água morna, nem parada, somos água viva. Então, da onde veio o nosso nome? Nosso nome, Batista, água viva, vem justamente daqui. João 7, verso 37, está escrito assim, assim diz o Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quando a esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Diga amém. Glória a Deus. Levante sua mão direita aos céus e diga assim comigo: Senhor, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e que tudo existe. Creio também em Jesus Cristo, enviado por Deus como Senhor, Salvador. Creio em Jesus como sendo Deus, o Filho de Deus. Creio também na igreja como corpo de Cristo e creio na Bíblia como palavra de Deus. Por essa razão eu peço ao meu Senhor que haja sobre mim o espírito de revelação e de sabedoria, que esta palavra produza em mim fé, transformação e vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode estar sentando? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Nós lemos aí esse texto e baseado nessa trecho da palavra que nós lemos, eu quero compartilhar com você a mensagem tema: a importância e o significado da água viva. Não vou falar da nossa igreja, apesar de você estar vendo aqui água viva, não é falando da igreja batista em água viva, não, simplesmente nós vamos falar do significado e a importância da água viva, porque aqui Jesus, no verso central desse trecho, e lembrem-se, onde é que está acontecendo esse trecho? Semana passada, nós iniciamos o capítulo 7. Jesus tinha subido para uma festa. Então, essa conversa ainda continua na festa. Tanto é que nós lemos no último dia, o grande dia da festa. Então, quando Jesus subiu para a festa, julgaram. E semana passada nós estudamos 5 julgamentos, que no texto mostrou 5 julgamentos segundo a aparência, e que nos impedem de receber o mover. E agora no último dia, Jesus começa a falar. É interessante a lógica do texto. Primeiro, ele mostra o julgamento. E depois, agora,
mostra o que Jesus pode produzir na vida do homem. Ou seja, de forma muito clara, lógica, a Bíblia ela é lógica, ela é clara. Óbvio que nós precisamos do Espírito e revelação de sabedoria. Não é só apenas compreender a Bíblia na mente, mas compreendê-la no Espírito. Mas a lógica do texto é, se você julgar, se você ter julgamento, pode ter certeza, você não vai receber da água viva, você não vai receber do mover de Deus. Então o que impede o homem, muitas vezes, de ser usado por Deus ou de fluir em Deus? É simplesmente os julgamentos, segundo a aparência. Nós estamos no encontro com Deus lá na chácara, e já teve uma ocasião, não nesse encontro agora, mas já teve uma outra ocasião em que eu estava lá palestrando, pregando, e uma certa vez eu ouvi um homem falando com outro membro da nossa equipe, falando assim: nossa, mas esse garoto aí que é o pastor? Esse jovem aí que é o pastor? Julgamento segundo a aparência. Se ele me julgou e ele fechou o coração, ele não recebeu de Deus. Então o que nos impede de receber o mover de Deus, a água viva, isso é justamente o julgamento. Que o seu coração esteja aberto para receber da água viva que o Senhor vai liberar nesta manhã. Agora no texto, Jesus diz muito claro, no último dia. Então Jesus deixou para o último dia, após terem julgado Jesus. No último dia Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora, olha só a importância e o significado da água viva. Primeiro, vamos falar sobre o significado. O que é esta água? A água, no verso 39, Jesus diz: olha, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, qual é o significado dessa água que Jesus está oferecendo aqui? Diga assim comigo: é o Espírito Santo. É o seu próprio Espírito. Jesus então está dizendo: se você tem sede do Espírito, venha até mim, que eu darei esse Espírito. Mas Jesus usa aqui de figuras naturais para que nós possamos entender a importância do Espírito Santo. Então agora, no último dia, após Jesus ter sido julgado, segundo a aparência, Jesus agora fala da importância do Espírito Santo, da importância da água. Ainda seguindo uma sequência lógica da Bíblia também, no capítulo 6, nós estudamos sobre quando Jesus falou: eu sou o pão da vida. Então no capítulo 6, Jesus mostrou: eu sou o pão da vida. Agora no capítulo 7, Jesus mostra: olha, eu sou a fonte de água viva. São justamente dois elementos necessários para a sobrevivência humana: pão e água. Mas o que mostra aqui no texto, que é interessante, é o seguinte, é que olha só a importância, tudo tem um significado. Jesus usa de figuras naturais para simplesmente nos mostrar a importância espiritual disso. Quantos aqui já jejuaram? Quantos aqui já fizeram jejum? Amém. Jejum, sem comer, você pode ficar até 40 dias sem comer. 40 dias, Jesus ficou 40 dias, Moisés ficou, outros homens na Bíblia ficaram sem comer. Nós muitas vezes, no último agora, nós jejuamos 21 dias. Você pode ficar 21 dias, 40 dias sem comer, mas você não pode ficar 40 dias sem beber água. No máximo, é 3 dias sem a água. Ou seja, sem pão você pode até sobreviver, mas sem a água você vai morrer. Pode ter certeza que após o terceiro dia você vai ter muitas complicações. Em outras palavras, nesse trecho, Jesus agora está falando da importância da água viva, da importância do Espírito, que não basta apenas comer o pão. Lembra, nós estudamos João 6, que comer o pão é a experiência de ter Jesus dentro de você. Que não basta apenas conhecer a receita, como fazer o pão. Não basta apenas conhecer a Bíblia, tem que ter a sua experiência dentro do seu espírito. Então muitos rejeitam o Evangelho, por quê? Porque ainda não tiveram a sua experiência com Deus. E sempre que uma pessoa se converte, ela ainda está no nível da emoção. Então tem muitos que quando vêm para a célula ou vêm para o culto, eles vêm porque gostou de alguém, gostou do bom relacionamento. Eu vou ficar naquela célula porque eu gostei do líder. Eu vou ficar naquela igreja porque eu gostei daquelas pessoas. Essa é a primeira impressão. É a primeira impressão. Mas o que te faz ficar necessariamente é a sua experiência com Deus. Então quando você vem para a igreja, a primeira impressão são as pessoas. Mas a que vai fazer com que você te dure, vai fazer com que você permaneça, é a sua experiência pessoal.
Já viu pessoas que se frustram, membros de igreja que se frustram com outros e que por essa razão saem da igreja ou se desviam da igreja? É por quê? Porque ele ainda não tinha tido a sua experiência pessoal. Então é certo, nós somos uma igreja em relacionamentos. Então frustrações, decepções com pessoas nós vamos encontrar, porque ninguém é perfeito. Vamos encontrar pessoas de temperamentos diferentes, temperamentos opostos, que Deus vai usar para nos aperfeiçoar. Agora, se você tiver já tido a sua experiência de comido pão, não importa o que o homem disse, falou ou deixou de falar, você vai permanecer em Cristo, porque você sabe no Deus que você tem servido, você sabe o Deus que você tem crido, o Deus vivo, como nós lemos quando começamos o culto, lemos o Salmo 42, eu tenho sede do Deus vivo, sede do Deus vivo. Então já lá em Salmos mostra a importância da água, e aqui Jesus vem confirmando, olha, a água é importante para a sua sobrevivência. Então, é interessante aqui um princípio a ser aprendido. As pessoas muitas vezes comem do pão também, creem em Jesus. Então o fato é, só crer em Jesus para ser batizado, crer em Jesus e ser batizado para ser salvo. Você creu, você é salvo. Pela graça, sois salvos. Mas agora o que vai te fazer ter vida é justamente beber da água viva. Então Jesus está mostrando, sem pão você pode até ficar, mas sem o Espírito você não vai conseguir ficar. Então o que faz um crente ficar doente espiritualmente, morno, é a falta do Espírito. A falta do Espírito, a falta de sede. Porque aqui no texto Jesus começa dizendo, olha, como beber dessa água viva? Porque ele apresenta a água. Então a importância da água sem água não podemos viver. E o interessante é que quando Jesus também estava lá na cruz, ele foi perfurado no seu tórax, através de uma lança do soldado romano. E quando ele foi perfurado, saiu de Jesus sangue e água. Quando saiu sangue primeiro, para mostrar que primeiro nós temos que ser redimidos pelo sangue do Cordeiro. E em segundo, saiu a água, porque nós não vamos conseguir sobreviver espiritualmente sem as águas espirituais, sem o Espírito Santo. Então ainda embora que você um dia tenha tido um encontro com Jesus e você está na igreja, muito bem, glória a Deus, salvo para frente, nada lhe poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas você só terá vida se estiver bebendo da água viva. Não é qualquer água, é a água viva. E Jesus se apresenta como fonte. Então ele fala a importância. Então o significado da água é o Espírito. Diga assim comigo, o significado da água é o Espírito Santo. E a importância da água é que sem a água nós não conseguimos viver. Ou seja, sem o Espírito Santo nós não conseguimos viver. Tanto é fato que aqui no texto nós vimos anteriormente que Jesus aqui estava falando da água, do Espírito, que ele ainda havia de receber. E lá em Atos capítulo 1, Jesus confirma de novo, dizendo aos discípulos, aos 12, olha, esperem, até descer sobre vós o poder, o dunamis, o meu Espírito, que vai capacitar vocês. Então até aquele momento todo o povo tinha crido, mas ainda não havia recebido o Espírito. Então a vida cristã normal é crer em Jesus e ter um relacionamento com o Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do seu lado, um relacionamento cristão normal é crer em Jesus e receber o Espírito Santo, ter um relacionamento com o Espírito Santo. Agora, como é o nosso relacionamento com o Espírito Santo? O nosso relacionamento é através da sede, porque Jesus apresenta o Espírito Santo na figura da água. Então a água, não basta eu apenas te mostrar a água aqui, ó, minha água, fazendo a propaganda aqui, ó, Bonafonte. Não basta eu apenas mostrar a água. Para você experimentar, você tem que beber. Então, não basta apenas estudarmos sobre o Espírito Santo. É necessário você beber do Espírito Santo. Então, primeira coisa, olha só, dentro de como beber do Senhor, na prática, como que eu vou beber? Como que eu vou beber do Senhor? Uma certa vez, ainda no encontro com Deus, nós estávamos lá pregando sobre a batismo no Espírito Santo e falamos sobre isso, porque Jesus fala, olha, aquele que tem sede vem a mim e beba. Então falamos, olha, abre a sua boca para você receber do Espírito Santo. E aí teve um irmãozinho lá, novo na fé ainda, que ele ficou assim, de boca aberta, porque primeiro falaram para ele, abra a sua boca, então ele abriu a boca. Falaram que é água, então eu estou esperando a água vir sobre mim. Mas não, aqui é apenas uma figura de linguagem. É apenas uma figura de linguagem. Vamos entender isso, então, essa figura de linguagem. Primeiro,
nós precisamos, para receber, para beber do Senhor, precisamos ter sede. O comer e o beber consiste em se exercitar o Espírito Santo. Então, por que eu tenho sede? Porque no meu corpo, o ambiente está seco. Você percebeu esses dias em São Paulo? O ar está seco. Então, em virtude de estar seco, a narina fica ressecada, né? Quem tem problema respiratório acorda com dores na face, a garganta começa a ressecar, e você obviamente vai em busca de água. O ambiente espiritual, onde você trabalha, estuda, às vezes é seco também, é deserto. E aí indo para aquele ambiente, automaticamente quando você sai daquele ambiente, você tem que beber água. Porque se você não tomar a água do Espírito, você vai morrer, vai secar. Então nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo. Então o ambiente onde você trabalha muitas vezes é seco, é deserto, ambiente seco, não tem vida de Deus nenhuma. Lá no ambiente do trabalho é apenas palavrão, pornografia, um falando mal do outro, né? Só falando de dinheiro, bens, posições, nada de fluir de Deus. E ainda se você falar de alguma coisa de Deus, vão falar que você é fanático, vão falar que você é louco. Então não dá para fluir, não dá para beber da água ali. Então eu preciso de um ambiente, eu preciso ter sede. Quando a nossa fome e a nossa sede se acabam, é certo que nós devemos estar doentes. Preste atenção, estou com fome, estou com sede, se eu não tomar a água, eu vou ficar doente. Então um crente que não se relaciona com o Espírito Santo, apesar de ele já ter crido em Jesus, mas se ele não se relacionar com o Espírito Santo, é certo, ele vai ficar doente. Agora, tem muitos que tentam comer e tentam beber, mas comem sem ter fome e bebem sem ter sede. Já viu criança? Quem é pai, mãe aqui sabe disso. Quando você vai dar algo para o seu filho que ele não quer, ele vira, faz birra, ou então bebe fazendo aquela cara. Quer conhecer um cristão, um crente que tem sede de Deus? É só você olhar para a cara dele, num culto ou numa célula, quando todos estão buscando a Deus. Como que é a cara dele? A cara de quem não tem fome. Todo mundo está buscando, mas ele está lá, com aquela cara de ué. Mas a cara de quem tem fome, quem come com prazer. Você já viu pessoas que comem com prazer? Às vezes você está do lado de alguém assim, você nem está afim de comer, mas aquela pessoa come com tanto prazer que o jeito como aquela pessoa comeu te dá fome também. Então é fato, irmãos. Olha para a cara de um crente, o seu rosto. Estou falando agora de figuras naturais, porque Jesus está falando de figuras naturais para exemplificar o que ele quer dizer no Espírito. Ou seja, quem come e quem tem sede, mas quem come e quem quer beber água, mas sem ter sede, ele é apenas um religioso. Ele faz careta enquanto está comendo, ele faz careta enquanto está bebendo. Então ele é apenas um religioso, está apenas cumprindo um ritual. Eu tenho que ir para o culto porque faz parte. Tenho que ir para a célula porque faz parte. Eu vou ir porque o meu líder pega no meu pé. Não, vai porque você tem sede de Deus. Venha para o culto porque você tem sede de Deus. E esse é o grande problema da igreja cristã. É que muitos não têm sede. Falta sede. Muitos quando vêm para Deus, em primeiro momento, vêm em busca de um milagre, de uma bênção. Isso é normal. Primeiro momento, primeiro encontro com Deus. Mas depois, o relacionamento tem que ser bebendo da água. Mas para beber da água, primeiro, eu tenho que ter sede. Diga para a pessoa que está do seu lado, tenha sede de Deus. Ainda não basta ter sede, ainda falando sobre como beber do Senhor, no verso 37, ele diz, olha, venha a mim e beba. Então, não basta ter sede. Tenho sede, estou com vontade de tomar água. Mas se eu não for até a torneira, ou se eu não for e comprar uma garrafinha de água mineral, eu vou continuar com sede. Então, para eu receber do Senhor, beber do Senhor, eu tenho que me achegar ao Senhor. Eu tenho que ir até o Senhor. Não é o Senhor que vai me encher, mas muitas vezes a palavra mostra de forma clara, lá em Efésios 5,18, fala de como que nós nos achegamos, como que nós nos enchemos do Espírito. Diz assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Como beber do Senhor? Primeiro, tem que ter sede.
Segundo, eu tenho que me achegar ao Senhor. E como que é isso na prática? Como que eu vou me achegar ao Senhor? Falando entre os irmãos. Falando. É o paradoxo espiritual. Não dá para eu falar, eu estou aqui pregando, falando, não dá para eu falar e beber. Mas justamente é o contrário. Espiritualmente falando, é o contrário. Para você beber, você tem que falar. Por isso que muitas vezes, quando o crente não ora, quando o crente não canta, ele não está bebendo do Senhor. Então eu tenho que ter sede, eu tenho sede, eu quero mais de Deus. Mas aí chega a hora de cantar, não canta. Chega a hora de orar, não ora. Chega a hora de confessar, não confessa. Não adianta. Ele entrou e saiu do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Então se você tem sede de Deus, se achegue diante de Deus. Mas o interessante aqui, que no texto fala, olha, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então muitas vezes presumimos o seguinte: bom, então já que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, então basta eu pegar qualquer versículo aqui e confessar. Eu não sei se você é assim, mas eu quero te ensinar o modo correto. Tem pessoas que são assim: bom, eu vou tirar a palavra do dia. Aí a pessoa fica lá, folheando a Bíblia, folheando, até achar uma promessa para ela e aí depois confessar. Eu quero te ensinar que não é dessa forma. Jesus mostra na Bíblia de forma muito clara. Jesus, ele abria o texto e estudava o texto, como nós aqui estamos fazendo. Então uma leitura sistêmica, uma leitura sistemática. Semana passada começamos o capítulo 7, fomos até a metade do capítulo 7. Agora hoje nós estamos encerrando o capítulo 7. Semana que vem vamos entrar no capítulo 8. Então a sua leitura, ela deve ser sistemática. É assim que Deus vai falar com você. Então, muitas vezes presumimos que se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, então basta eu tirar qualquer promessa aqui e sair falando que eu vou me encher do Espírito. Não, não é assim que funciona. Pode acontecer de muitas vezes coincidir. E Deus, é claro, com a sua misericórdia, Ele fala, porque Deus é gracioso. Mas Ele olha para a nossa infantilidade e fala: oh meu filho. Eu imaginei uma certa vez, eu estava pintando a minha casa, meu sobrinho ainda tinha 6 anos de idade. Estava lá pintando, e aí meu sobrinho pegou a caneta e começou na parede a pintar. Pintar. Eu falei: ei, Cauã, o que você está fazendo? Eu estou te ajudando a pintar. Ele, na inocência dele, achava que pintar era com a caneta. Mas para pintar tinha que pintar com a tinta, no rolo, no pincel. Mas o que eu fiz? Eu dei bronca nele? Claro que não. Ele estava querendo ajudar. Então eu falei: ô filho, eu parabenizei ele. Então Deus muitas vezes olha para a nossa infantilidade e olha, não, ele está com boa intenção, então eu vou abençoar ele também. Então muitas vezes Deus nos abençoa por causa da nossa boa intenção, mas não é dessa forma. Eu quero te dizer que não é assim, porque toda a Bíblia é inspirada. Porque se fosse assim, olha, os fariseus, que é o povo que Jesus aqui está conversando, eles conheciam muito da Bíblia. Conheciam muito do Velho Testamento, sabiam o Velho Testamento, muitos deles sabiam de cor, mas ainda assim não tinham vida de Deus. Falavam e recitavam, mas ainda assim não tinham vida de Deus. Então não basta conhecer a letra impressa, tem que conhecer a letra revelada. Abra comigo a sua Bíblia, vai lá em Mateus, quero te mostrar um exemplo bíblico. Mateus capítulo 16, Mateus 16, versículo 13, Mateus 16, 13. Olha comigo esse texto para eu te mostrar esse exemplo. Não é qualquer palavra que você vai confessar. Estamos falando que para beber do Senhor temos que ter sede e temos que nos achegar ao Senhor. Agora, como que é isso na prática? Não é qualquer palavra. Mateus capítulo 16, verso 13, está escrito assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Qual é a importância aqui? Muito bem, Jesus pergunta
olha, que estão dizendo que eu sou? Todo mundo conhecia Jesus, mas alguns estavam dizendo, ele é João Batista, é mais um dos profetas. Não, ele é Jeremias. Ou seja, estavam acreditando na reencarnação, tinha espírita já na época. Estavam acreditando que Jesus era uma espécie de aura, um ser, né, maior, um nível maior. Mas Pedro, mediante não carne e sangue, não mediante conhecimento humano, mas ele fala, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus elogia isso. Muito bem, você é feliz, você é muito feliz, porque bem-aventurado é feliz. Você é muito feliz, porque não foi o seu conhecimento mental que te deu esse conhecimento, que te deu esse entendimento, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, em outras palavras, o que aconteceu aqui também na vida de Pedro, que depois que ele confessou, ele recebeu um novo nome. Quando Jesus diz, você não vai ser mais chamado Simão, mas agora é Pedro. Então, o que acontece quando nós confessamos a palavra? Paulo escreveu Efésios 5:19, enchei-vos do Espírito falando entre vós, mas não é qualquer palavra, é a palavra revelada, é aquela que Deus falou no seu Espírito, é aquela que queimou no seu coração. Então quando você fala essa palavra, pode ter certeza, você vai mudar, vai acontecer mudança na sua vida. Com Pedro aconteceu, era Simão, inconstante, se tornou Pedro, rocha. E ainda mais, Jesus está dizendo, olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Agora o que ligar aqui na terra terá sido ligado nos céus. Mas é qualquer palavra que eu vou ligar aqui na terra? Não, somente a palavra revelada no Espírito. Então nós devemos buscar a palavra revelada no Espírito. Você tem que todas as vezes, quando estar lendo a Bíblia, você tem que orar e pedir ao Senhor, Deus, me dá o Espírito desta verdade que está aqui impressa. Porque toda palavra, em João 6, Jesus disse, porque as palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Tem muitos que conhecem a Bíblia muito mais do que eu, muito mais do que você, mas não tem vida. Por quê? Eles buscam conhecer apenas na carne e no sangue, apenas com conhecimento mental. Mas como um cristão normal, o nosso conhecimento deve ser através do Espírito. Você já percebeu que quando nós, todas as vezes que nós vamos aqui estudar a Bíblia, eu faço uma oração, não é uma reza, mas é uma oração, inicio confessando Deus Pai Todo-Poderoso, e depois encerro dizendo, olha, eu creio na Bíblia como palavra de Deus e eu peço o Espírito de revelação e de sabedoria. Porque, irmãos, embora eu use recursos aqui audiovisuais, embora eu possa ter uma boa eloquência, não é isso que vai produzir mudança na sua vida. É o Espírito que vai estar fluindo do meu interior. É uma outra consequência, porque Jesus disse, olha, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, como diz a Escritura, então do seu interior vai fluir. Então eu posso estudar muito bem a Bíblia e decorar versículos aqui, mas se não tiver Espírito dentro disso que eu estudei na minha mente, não vai produzir transformação. Então a sua oração deve ser, Senhor, que esta palavra que está impressa na minha mente, ela desça para o meu espírito, desça para o meu coração, que o espírito dessa palavra, eu tenha um encontro com o espírito dessa palavra. Todas as vezes que você for ler, todas as vezes que você for ouvir uma mensagem, estudar, peça, Senhor, me dá o espírito dessa verdade que aqui está impressa, seja aqui impressa na Bíblia, no papel, seja impressa na sua mente, quando você assim então decorou, porque o primeiro é o natural. Então primeiro decoramos, primeiro lemos, mas depois vem o espiritual. Então uma vez que você decorou, agora a Bíblia está impressa na sua mente. Mas não é porque você decorou, então agora eu vou sair confessando. Não, é necessário que agora haja o Espírito, haja a vida liberada desta verdade. Aí então, esta verdade revelada a você, quando você confessar, vai ter poder. Aí você vai sair cheio do Espírito Santo. Lembra de quando você entregou a sua vida para Jesus? Antes de você entregar a sua vida para Jesus, você sabia quem era Deus, você sabia quem era Jesus e falou de Deus muitas vezes, mas teve um dia que você falou, que você confessou, eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, estou arrependido dos meus pecados e recebo o perdão de Deus. Depois desse dia, a sua vida mudou. Mudou ou não mudou? Por que mudou? Porque você confessou uma palavra que foi revelada no seu espírito. Então qual palavra que você deve falar? Qual palavra que você deve compartilhar? A palavra que é revelada no seu espírito.
E na nossa igreja nós fazemos questão de, nos estudos das células, ser compartilhado justamente a palavra que é pregada aos domingos. Por quê? Nós cremos que uma vez que você ouviu a mensagem aqui no domingo, depois você vai ouvir o áudio durante a semana, quando nós enviamos via WhatsApp ou quando você baixa lá do nosso site, você vai ouvindo, aquela palavra vai produzindo em você revelação. Vai produzindo em você revelação. E aí quando você se achegar, juntamente com um grupo, cada um vai compartilhando. Cada um vai compartilhando. E à medida que todos vão falando, todos vão se enchendo do Espírito. Algumas pessoas pensam assim, que o momento da célula de se encher no Espírito é quando está cantando. Amém, é também cantando. Mas o momento maior, quando você se enche do Espírito, é quando todos estão falando. Então tem como eu me encher do Espírito cantando, porque diz, louvando de coração, hinos e cânticos espirituais. Então quando eu canto, eu me encho do Espírito. Mas, infelizmente, não caia nesse erro de ser uma geração que apenas canta, que quer se encher do Espírito apenas cantando. Não, se enche do Espírito também falando aquela palavra que Deus te revelou. O que Deus tem falado ao seu coração? O que Deus falou ao seu coração essa semana? O que foi revelação para você? A revelação da graça? Revelação de algum texto que você leu? Confesse, vai falando, até que esta verdade seja vida em você. E essa verdade vai produzir transformação. Então como que nós nos achegamos ao Senhor? É quando falamos. Então por isso que quando nós vamos orar para ser cheio do Espírito, a gente fala, olha, abre a sua boca, não fique de boca fechada. Em outras palavras, não é para ficar com a boca aberta. Não, é para você falar, é para você pedir, para você confessar. Daqui a pouco nós vamos encerrar, nós vamos orar por isso. Nós vamos orar para que você hoje receba, porque esta palavra vai se cumprir hoje. Como o Senhor prometeu no Pentecostes, Ele vai derramar do seu Espírito sobre nós. E nós vamos praticar isso. Como? Confessando. Falando. Você já percebeu que aqui em nossa igreja, nós somos uma igreja que oramos muito a palavra. Nós oramos muito, oramos um com o outro, oramos sozinho, depois oramos quando encerramos. Por quê? Porque cremos que uma vez que Deus falou no nosso espírito, eu vou falar, eu vou me enchendo do Espírito. Então à medida que você está orando um com o outro, quando você ora sozinho, você também está se enchendo do Espírito. Então diga assim comigo, eu devo confessar para me encher do Espírito. Mas não devo confessar qualquer palavra, mas somente aquela que é revelada no meu espírito. Diga para a pessoa que está do seu lado, fale a palavra que é revelada no seu espírito. E você então vai se encher. Vai ser cheio. Ainda terceiro, como beber do Senhor. Então, muito bem. Para beber do Senhor, primeiro, tenho que ter sede. Segundo, tenho que me achegar ao Senhor. Tenho que falar a palavra revelada. Terceiro, eu tenho que ser livre de qualquer julgamento, porque não adianta, eu tenho sede, eu venho agora e confesso, mas eu tenho julgamento, preconceitos na minha mente. Olha o que diz o versículo 40 de João 7, que diziam a respeito de Jesus. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras, quais palavras? Quando Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte, do seu interior fluirão rios de água viva. Então depois que o povo ouviu essas palavras, diziam assim, este é verdadeiramente o profeta. Outros então diziam, não, ele é o Cristo. Mas outros porém perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Olha o julgamento de novo, ainda durante a festa. Então, você acredita que esses que julgaram Jesus, mas peraí, mas pode então ele que está falando, muito bem, ele fala como nenhum homem falou como esse, jamais alguém falou como esse homem, mas será que o Cristo vai vir da Galileia? É como eu disse, quando eu comecei, pregando lá no encontro, mas peraí, pode ser esse jovem o pastor? Não vai receber de Deus. Muitas vezes também quando nós oramos buscando o Espírito Santo, tem pessoas que manifestam a unção, manifestam o Espírito de diversas formas. Cada um tem a sua forma de manifestar o Espírito. Uns ficam quietos, contemplativos, outros caem no chão porque a unção vem sobre a vida dele, que vem a leveza, vem a moleza, vem o gozo, vem o prazer que a pessoa cai. Isso é bíblico, porque os apóstolos caíram no chão. João, quando teve a revelação no Apocalipse, também caiu no chão. Então também é uma forma de manifestar. Outra forma de manifestar é rindo. Outra forma de manifestar orando em línguas. São formas de você manifestar o Espírito. Mas tem pessoas que nesse momento, quando o Espírito Santo está manifestando,
depois de ouvirem que o Espírito é a água, então o Espírito está lá e pessoas estão sendo batizadas, muitos ficam assim, mas precisa tudo isso? Ai, que coisa, né? Ai, precisa cair no chão? Ai, o que ele está falando? Parece que está bêbado. Lembra disso? Atos capítulo 2, os discípulos, a promessa que de Jesus se cumpriu em Atos 2. E o povo que ele ensinou falou, eles estão bêbados. Então muitos tiram sarro, zombam do modo como ele está falando em línguas, zombam do modo como ele está tendo a experiência. Irmão, não importa se você tem a sua experiência com Deus, fazendo aviãozinho, sapateando, correndo, dando risada, caindo no chão, respeito a sua experiência com Deus. O mais importante é você não ter julgamento, é você não ter, preconceito. A nossa alma, ela é como a casca da cebola. A nossa alma é como a casca da cebola. Você sabe que para até chegar na cebola você tem que tirar várias cascas. Então a nossa alma é assim, é cheia de pré-julgamentos. E aí o que nós precisamos? Nós precisamos quebrantar a nossa alma. Então quem recebe do Senhor? Aquele que é quebrantado. Ele é livre, é sem preconceito. Não importa quem é o pregador, não importa como as pessoas estão orando, não importa o ambiente, não importa se erraram a nota da música. Eu quero é beber do Senhor. Porque até nisso também, tem pessoas que não recebem, porque ele errou a nota da música. Olha, ele desafinou, olha, esqueceu a letra agora, julgou. Não recebe da água do Espírito. Quando você estiver no ambiente, vigília, reunião, na sua célula, seja livre, não olhe para o homem, não olhe para o que está acontecendo. Esteja aberto, sem julgamento. Salmo 34, versos 8 está escrito: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvo de espírito oprimido. Sabe de quem o Senhor está perto? Daqueles que têm um coração quebrantado, sem julgamento, livre de qualquer julgamento e condenação. E por fim, para beber da água, eu tenho que crer no Senhor Jesus, como diz as Escrituras. João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja bem que o Senhor disse, quem crer como diz a Escritura. Então eu tenho que crer em Jesus como diz a Escritura. Então, volto a dizer e repetir, compreender a verdade. A Bíblia é a verdade absoluta. Você crê que a Bíblia é a verdade absoluta? Você crê? Muitos creem, mas compreender a Bíblia como verdade absoluta, mas separado do Espírito, não vai produzir transformação nenhuma, porque até o diabo conhece a Bíblia também. Ele disse lá para Jesus, na tentação do deserto, olha, está escrito. O Satanás dizia, olha, se você transforma essas pedras em pães, se você é o Filho de Deus, salta deste pináculo e dá ordem aos teus anjos para ele te sustentarem. Toda a tentação do diabo para com Jesus era com a Bíblia. Era com a Bíblia. Portanto, conhecer somente a Bíblia, mas sem o Espírito, não adianta nada. Não vai fluir o rio, não vai fluir o Espírito do seu interior. Então eu tenho que crer, mas crer como diz as Escrituras. E uma oração confessional que eu faço todas as vezes aqui, você pode aí estar com o seu julgamento, dizendo, já ouvi isso, alguém já disse assim para mim, pastor, mas essa oração não é a confissão católica? Já falaram isso para mim, quando nós fazemos aquela oração confessional, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Lembram dessa oração? Quem era daí da igreja católica sabe que existe. Irmão, essa aí não é uma oração da igreja católica. Essa é uma oração dos bispos e dos pastores quando a igreja ainda estava avivada. É certo que a igreja católica distorceu lá dizendo, ó, eu creio, quando diz lá, eu creio na igreja como corpo de Cristo, mudaram para creio na igreja católica. Creio em Maria, creio em Maria, mãe de Deus. Creio em Virgem Maria, mãe de Deus. Jesus não tem mãe. Semana que vem nós vamos estudar capítulo 8 de João, quando Jesus, questionado ainda pelos religiosos, Jesus disse assim, olha, eu sou antes de Abraão. Então se Jesus é antes de Abraão, Jesus também é antes de Maria. Não tem, Jesus não tem mãe. Jesus só tem pai. Não existe mãe de Deus, não existe mãe de Jesus, só existe um, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, não o Filho de Maria, não, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Agora, para deixar bem claro aqui, é como diz as Escrituras,
Por que eu estou falando isso? É óbvio que você está aqui me ouvindo, você não crê em Maria como mãe de Deus, você não crê, né, em imagens, santos e esculturas. Em Êxodo capítulo 20, verso 4, diz para nós não fazermos imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A inteligência aqui no mandamento diz que qualquer tentativa de reduzir Deus a uma imagem implica em transformá-lo num ídolo. É bem claro, não faça para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma de qualquer coisa, nos céus, na terra ou das águas. Mas aí, como evangélico, aí você vai lá e falam para você, olha, pega, você está com problema emocional, pega essa rosa ungida, come dela, que a sua vida emocional vai ser transformada. Então, ela transformou Deus, que é espírito, numa rosa. É idolatria ou não é? Está crendo em Jesus, como diz as Escrituras? A Escritura diz que Jesus é uma rosa, apesar que diz que Deus é a rosa de Saron, mas não a rosa natural. Aí outros falam, não, olha, pega esse copo de água, nós acabamos de orar agora, aí você pega aquele copo de água e você toma, para dizer que está abençoado, ungido. Irmão, não transforme uma experiência numa doutrina. Jesus teve uma experiência maluca, em que ele curou um cego, isso nós vamos estudar ainda mais adiante. Jesus curou um cego, e você sabe como Jesus curou o cego. Jesus deu uma catarrada no chão, pegou o lodo da terra e tacou no olho do homem. Então agora vamos sair também cuspindo no chão e orando por todos? Não, foi a experiência daquele momento. O Espírito, Deus é Espírito, o Deus é novidade. Não pegue uma experiência para fazer dela uma doutrina. Não faça doutrina o copo d'água. Não faça doutrina uma rosa. Não faça doutrina sal grosso. Ah não, agora vamos passar debaixo do sal grosso. Agora, a única coisa bíblica que permite é nós usarmos o óleo. O óleo é bíblico. Lá em Tiago está escrito, olha, tem alguém dentre vós doente, enfermo? Traga diante do presbitério, e para que o presbitério, ou seja, os líderes da igreja, orem ungindo com óleo. Único item que o Senhor permite nós usarmos. Ele não fala para nós usarmos copo d'água. Pastor, eu já orei no copo d'água, já tomei a água. Tudo bem, você só matou a sua sede, fica tranquilo. Agora, se você comeu a rosa, aí oremos para que não haja má digestão. Irmão, não creia nesses absurdos que são ensinados. Isso está saindo totalmente da Bíblia. Então, como eu disse, você não vai crer em imagem. Mas dentro do evangelismo, no evangelho, estão fazendo itens e matérias. Você deve ter recebido aí no seu Zap que na parada homofóbica, aí, parada gay, do LGBT, teve um homossexual que estava lá na cruz. E alguns evangélicos falam que é absurdo e tal. Mas irmãos, a cruz nem é o símbolo do evangelho. Nem é um símbolo para nós. Não é. A cruz foi apenas o local onde Jesus morreu. Está vendo? Como pegam uma experiência e transformam numa doutrina. Quando a Bíblia fala de cruz, a Bíblia está falando de princípio, não está falando do objeto. Está falando do princípio. Então, crer em Jesus, como diz as Escrituras, aí do seu interior vão fluir rios de água viva. Não crê em Jesus como simplesmente sendo um ídolo ou materiais. Olha, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem água, irmão, nem água, nada. Não faça dessas coisas objetos. Ah não, mas é ponto de fé. Para com isso, não é ponto de fé, é enganação. Creia em Jesus como diz as Escrituras. Como diz as Escrituras? João 4:24 diz que Deus é Espírito. O Espírito não se vê. O Espírito apenas crê somente. Então, como que nós podemos transformar Deus num ídolo? Eu coloquei aqui, você pode acompanhar aqui na tela. Olha só, Deus é transformado em ídolo quando ocupa o imaginário das pessoas como o mais poderoso dentre os deuses. O monoteísmo, o monoteísmo, no qual nós somos, é que crê que existe apenas um Deus. Não existe um Deus que está acima de todos os deuses.
Então, dentro do Evangelho, algumas pessoas dizem, Deus é poderoso porque Ele está acima de todos os outros deuses. Não, não existe outros deuses, só existe um Deus. Um Deus. Também é transformado em ídolo quando é confinado aos limites de uma imagem, locais, pessoas, rios, símbolos, seres ou qualquer outra coisa que dê a ele uma medida, pois Deus é o ser em si. Deus não é sujeito ao tempo, ao espaço ou ao modo. Alguns dizem assim, eu vou lá para Jerusalém porque lá é a terra santa. Irmão, lá é apenas uma terra. Eu já estive em Jerusalém. 2012 eu fui em Israel. É apenas uma terra, somente. Mas Deus já não está mais ali. Deus não é um objeto. Outros falam assim, eu vou lá, me batizar novamente no Rio Jordão, porque Jesus batizou. Irmão, aí já é uma heresia, porque você não creu no seu batismo. Então você está indo se batizar de novo no Rio Jordão. Aí outros aí pegam ainda água. Olha, eu tenho a água do Rio Jordão. Está limitando Deus a um objeto. Diga assim comigo, Deus não é objeto. Você está vendo como o evangélico também faz ídolo? E não crê em Jesus, como diz a Escritura? E aí, se não crê em Jesus, como diz a Escritura, do seu interior não flui rio de água viva. Não flui. Outro também, Deus é ídolo quando o relacionamento com Ele é fundamentado em relações de causa e efeito. Causa e efeito. Eu tenho uma causa. Senhor, estou desempregado. Deus, então eu vou fazer, vou dar o dízimo todo mês para que o Senhor me dê um emprego. Seu relacionamento com Deus não pode ser assim. Causa e efeito. Eu dou e Deus também dá. Não é assim que funciona. Não é assim. Em outras palavras, você está usando Deus como apenas um ídolo, um objeto, um meio. Jesus não é o meio, Ele é o fim. É o fim em si próprio. Ele é o início e é o fim. É o alfa e é o ômega. Ele não é o meio para você conseguir um sucesso profissional, uma boa carreira. Não, Ele é o início e é o fim. Eu encerro dizendo uma ilustração que uma certa vez eu ouvi. Uma senhora semi-analfabeta foi ao médico e depois de realizar vários exames, o médico disse assim para ela, a senhora é evangélica, né? E ela respondeu, sim, doutor, eu sou de Jesus. E o médico disse assim, bom, eu gosto muito dos cristãos, só tem um problema, eles falam muito de Jesus, mas pouco de Maria. E aí, doutor, disse a senhora, eu posso fazer uma pergunta? E ele, sim. Se quando eu chegasse aqui no seu consultório, a sua secretária me dissesse que você não estava, mas sim a sua mãe, você acha que eu ia querer atendida por ela? E ele disse, claro que não. Quem se formou em medicina foi eu, e não ela. E a senhora, semi-analfabeta, mas com muita sabedoria e graça, disse assim, pois é, doutor, quem morreu na cruz por mim foi ele, Jesus, e não ela, Maria. Portanto, quer receber do rio de água viva? Creia em Jesus, como diz as Escrituras, sem preconceito, sem julgamento, beba da água. Sem pão nós podemos até sobreviver, mas sem a água o cristão não vive. A vida cristã normal é comer o pão e beber a água. Pão é a palavra, água é o Espírito. Quantos querem beber a água viva? Vamos colocar em pé. Aleluia. Vamos orar para que nós possamos receber desta água, porque o Senhor é somente Ele, o nosso mediador, somente Ele, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Vamos cantar essa canção mais uma vez. Que as águas espirituais que estão aí dentro de você, elas sejam agitadas. Que você possa nesse momento, através desse hino, se encher do Espírito. Estamos aqui domingo após domingo, reunião de célula após célula, falando entre nós para nos enchermos do Espírito. Aleluia. Aleluia. Agita as águas paradas da minha alma. Ele cantará balada, ele cantará Leva com o teu rio que traz vida. Oh, Senhor. Não tenho as palavras certas a dizer, provocar-te a querer mais.
Vem, Senhor. Vem, Senhor. Beba desta água viva, que é o Espírito do Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Tem uma pessoa que está do seu lado agora. Paulo falou, falando entre vós, salmos, hinos. Eu gostaria que você agora começasse a orar em línguas. Começasse a orar em línguas. Agite as águas espirituais que estão aí habitando em você. Comece a orar em línguas agora. Comece a agitar essas águas. Não deixe a água parada. A água viva fala de água que se movimenta. E se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir rio. Do seu interior a unção de Deus vai fluir. Vem, Senhor, como prometeste, derrama, Senhor, a tua água espiritual. Oh Deus, que o Espírito desta palavra, Senhor, seja vivo em nosso coração. Oh Deus, vem, Senhor, e que aviva o nosso coração. Oramos, oh Deus, pelo avivamento e o mover sobre esta igreja, o mover do Senhor sobre nós. Oh Espírito Santo, agita, Senhor, estas águas sobre nós. Agita, Senhor, estas águas sobre nós. Aleluia, aleluia. Eu gostaria que você saísse do seu lugar agora. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero impor as minhas mãos sobre você. Vandelson, vem aqui, por favor, me ajude. Vem aqui à frente, todos, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Aleluia, aleluia. Isso, isso. Vem aqui à frente, estenda suas mãos. Pode fazer aqui a fila. Isso, isso. Coloque a sua mão assim à frente e comece a pedir ao Senhor. Deus, ó Deus, agita essa água, Senhor, do meu espírito. Pai, se as águas do meu espírito, Senhor, estão paradas, ó Deus, que elas sejam agitadas. Se você entrou aqui e as águas do teu espírito estavam paradas, oh, nesta manhã o Senhor quer agitar estas águas. Deixa o Senhor agitar essas águas. Deixa o Senhor agitar essas águas. Oh, com a imposição das minhas mãos, apenas vai se confirmar o que o Senhor prometeu sobre a sua vida. Oh, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem, vem, enche, 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 Senhor. Libera, 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 libera. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agita as águas espirituais, Senhor, ativando os dons. Ativa, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agite as águas, Senhor, agite as águas. Comece a agitar as águas espirituais. Oh, do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva. Em nome de Jesus, receba, 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 em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Derrama, 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 derrama. Em nome de Jesus, seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio, cheio. Mas.
mais de Ti, Senhor, mais da água espiritual. Oh, em nome de Jesus, vem, Senhor, envolve, Senhor, com Teu amor, envolve, Senhor, com Teu amor, envolve, Senhor, com Teu amor, envolve, Senhor, com Teu amor. Vem, Espírito Santo, envolve com Teu amor. Mas, receba, ativa, Senhor, ativa. Oh, em nome de Jesus, vem, Senhor, envolve, Senhor, o Teu Espírito. Oh Deus, as águas espirituais que estavam assim paradas, oh Deus, que essas águas sejam agitadas, que os dons que há em Ti, que Te foram dados por profecias e imposição de mãos, receba, ativa os dons, ativa, oh, em nome de Jesus, oh Senhor, envolve, Senhor, este bebê com Teu Espírito, oh Deus, envolve, Senhor, esta mãe com Teu Espírito, envolve, Senhor, com Teu amor, envolve, Senhor, renovando o seu interior, em nome de Jesus. Libera, mas, oh, em nome de Jesus, oh Espírito Santo, ativa os dons, Senhor, oh Deus, os dons que estavam parados, como água, Senhor, que não estava sendo agitada, oh Deus, que os dons espirituais venham ser usados, em nome de Jesus. Glorifica o Pai, glorifica o Filho, vem, Espírito Santo, oh, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito, cheia, oh, em nome de Jesus, seja renovado no Senhor, derrama, Senhor, ativando, ó Deus, os dons, ativa, Senhor, os dons, ativa, o Senhor, oh, no seu interior fluirão rios de água viva fluirão do seu interior. Receba o gozo que vem do Senhor, receba a paz que vem do Senhor. Oh, em nome de Jesus eu declaro que o Teu ministério será prevalecente, serás mais usado quando foi antes. Se você foi usado antes, será mais usado agora. Você é apenas como canal nas mãos de Deus. Oh, eu declaro que o Teu ministério, todos verão a glória de Deus sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus a santidade do Senhor sobre ti, a vitória em nome de Jesus sobre a tua mente. A vitória está na sua mente, pois Cristo Jesus é a tua mente. Você tem a mente de Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. Sejam ativados, Senhor, estes dons, sejam, Senhor, avivados estes dons, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu com Teu amor. O Teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegue e me abraça, me envolve em quem Tu és. O Teu amor
amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Aleluia, aleluia. Ah, bebemos do Senhor. Você bebeu do Senhor, você bebeu da água viva. Não importa a forma como esta água viva se manifestou na sua vida, se foi orando em língua, se foi caindo ou não caindo, a água viva você bebeu. Creia em Jesus, como diz as Escrituras. Em nome de Jesus eu declaro que do seu interior vão fluir rios de água viva. Eu declaro que o Senhor Deus será glorificado através de você. Eu declaro que a sua vida não será mais a mesma. Eu declaro que as águas que antes estavam paradas no seu interior, essas águas serão agitadas todos os dias pela madrugada você será despertado pelo Senhor. Pelas madrugadas você voltará a buscar ao Senhor. Você voltará a buscar ao Senhor como no começo, quando ali nas canções você chorava, quando ali lendo a Bíblia o seu coração ardia. Eu declaro que isso vai voltar sobre ti, pois você bebeu da água, pois assim acontece aquele que bebe da água. Quem bebe desta água voltará a ter sede. Oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, resplandece o teu rosto, Senhor, sobre nós. Tem misericórdia, Senhor, de nós, o teu povo. Ó Deus, nos abençoe e nos guarde, Senhor, e nos dê a paz. Ó Deus, que o seu amor perfeito, Senhor, que nos envolveu nessa manhã, nos envolva todos os dias dessa semana. Que a graça abundante do nosso Senhor Jesus seja conosco, como cálice que transborda, Senhor. Faz transbordar o nosso cálice abundantemente com a sua graça. E que o Espírito Santo, promessa de Jesus, que já veio, seja Ele nosso Consolador, não somente hoje, mas todos os dias. Em o nome de Jesus, eu declaro e te envio como missionário, eu declaro e te envio como profeta para a terra que o Senhor te mostrou. Eu declaro e te abençoo onde você pisar a planta dos teus pés nessa semana. Esta é a terra, será abençoada. Onde você entrar, a luz de Deus entrará. Quando abrires a tua boca, será a voz de Deus. Do seu interior fluirão rios, porque as águas espirituais que antes estavam paradas agora estão agitadas do teu interior. Eu estendo as minhas mãos para declarar que a unção de Deus, a unção de Deus, ela se renovou sobre ti, e ela será contigo hoje, todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você dê um abraço ungido no teu irmão. Nós estamos encerrando a nossa reunião. Um abraço ungido nele. Diga para ele: do seu interior vão fluir rios de água viva. Rios de água viva. Aleluia. Nessa semana teremos nossas reuniões de célula. Domingo que vem estaremos aqui normalmente. Que você tenha uma semana de vitória abençoada debaixo da graça e da unção de Deus. Aleluia.